sobre demissão, esse processo marca o encerramento da relação entre empregador e empregado e pode acontecer de diferentes maneiras. E aí que é muito importante entender o que cada uma delas significa, já que todas rendem direitos trabalhistas diferentes. Hora de entender esse assunto? Vamos nessa? Agora, no quadro Seu Direito. Tudo bem? Dando já as boas-vindas à advogada Lígia Marrocos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda de volta. Bom dia, querida. É um prazer enorme de estar aqui de novo com vocês. Pois é, prazer é nosso aprender com você, né? E você que está em casa pode e deve participar enviando suas perguntas, quem sabe compartilhando a sua experiência, um relato com a gente. É sempre a nossa missão também tirar essas dúvidas e você participar aqui junto conosco, tá? Trazendo relatos reais através do nosso WhatsApp, o 991050400. Vai mandando aí sua mensagem. O WhatsApp do Mulher Demais fica aqui, ó, sempre comigo, sempre pertinho, para eu acompanhar em tempo real as perguntas, as questões de vocês, tá? Doutora, existem tipos diferentes de demissão? Que tipos são esses? Existem sim. A gente sempre fala que a demissão, ela é uma forma de extinção do contrato de trabalho, né? Não é o que as partes querem, porque quando a gente ajusta um contrato de trabalho, a gente quer que ele seja perene, que ele se estenda no tempo. Mas muitas vezes, ou por vontade do empregado, ou por vontade do empregador, que é a parte que contrata, esse ajuste precisa terminar. E aí essa dispensa pode ser a pedido do empregado, certo. E aí ele não quer mais por alguma razão e ele nem precisa justificar, ele chega ali para o empregador e diz, não quero mais estar aqui, precisa dar o aviso prévio, tá, né, de 30 dias e termina o contrato. Ou por interesse da empresa, por interesse do empregador, e aí a gente tem duas formas de extinção desse contrato, sem justa causa e com justa causa, que é aquela mais delicada, né? Muitas vezes o empregado já olha para o colega e faz assim, eita, tomei uma justa causa. Entendi. A gente vai falar, destrinchar cada um desses tipos, né? Começando por essa demissão sem justa causa. Quais são os principais motivos e os direitos também desse empregado quando acontece uma demissão sem justa causa, doutora? Na dispensa sem justa causa, o próprio nome já fala muitas coisas no direito, o próprio nome nos ajuda a entender. Sem justa causa. Então, não há uma justificativa que o empregador precise apresentar para o seu empregado, que justifique, que fundamente aquela dispensa. Então, ele decide que não há mais razão para manter aquele empregado na sua estrutura, nas dependências da sua empresa, dentro da sua equipe de empregados e faz essa extinção. Nessa forma de extinção, há mais direitos para o empregado e é a forma mais benéfica para o empregado. Ele tem direito a saldo de salários, a 13º proporcional, a depender do tempo que ele está na empresa, férias proporcionais, férias integrais, férias vencidas. Então, ele não perde nenhum direito. Importantíssimo, tem direito ao saque do FGTS, a multa dos 40% sobre o valor que tem depositado na conta salário. Então, é o cenário mais benéfico para o empregado, Bruna. É a dispensa sem justa causa, entende? E ele ainda vai receber seguro-desemprego se não tiver recebido nos últimos anos, a depender do contrato anterior de trabalho que ele tem executado. Entendi. Esse seguro-desemprego, ele tem um prazo também, doutora? Tem um prazo. Por isso que precisa sempre olhar como é que foi o último contrato de trabalho, porque certo. A depender do último contrato de trabalho, o número de parcelas do seguro-desemprego vai diminuindo. Entendi. A gente já está recebendo várias perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais, os mais variados tipos de dúvidas, né? E só lembrando para você que está acompanhando o Mulher Demais, a gente filtra as questões que chegam aqui no nosso WhatsApp, porque hoje o assunto é demissão, tá? Então manda aí sua pergunta com relação a esse assunto. É o 991050400, é o nosso zap do MD. O Alexandro pergunta se é certo a empresa demitir, pagar o aviso prévio indenizado e a rescisão depois de 45 dias e se pode dividir esse cálculo em 2 vezes. Não. Se não houver, não pode fazer isso de forma alguma.
Havendo ali a dispensa dentro dos termos da lei, o aviso prévio indenizado, ele disse aviso indenizado, não foi? Uhum. O aviso indenizado significa o quê? A empresa não quer que ele cumpra o aviso prévio. Então, vamos dizer que num contrato de até 12 meses, ele tem um aviso prévio de 30 dias. Se o aviso fosse trabalhado, ele passaria mais 30 dias na empresa, cumprindo o aviso até a extinção do contrato. No cenário do telespectador, não foi isso. O aviso indenizado significa que a empresa não quer mais ele, por exemplo, hoje mesmo ele já sai da empresa. Há uma projeção de 30 dias, por isso que se indeniza. 30 dias desse aviso prévio, e nesses 30 dias, por exemplo, se ele tivesse direito ao plano de saúde lá atrás, no curso do contrato, na projeção do aviso prévio, tem que manter esse plano de saúde. Então, há por ficção uma extensão desse contrato por mais 30 dias. Lembrando que essas verbas rescisórias não podem ser pagas em 45 dias e tampouco em 2 vezes. Agora, eu não sei se ele fez algum acordo com a empresa. Quando existe esse acordo, pode ser que às vezes aconteça. a empresa está num momento difícil e muitas vezes há um advogado que faz a intermediação de um acordo extrajudicial, entendeu? Então, é possível que as partes negociem a forma da extinção desse contrato, o pagamento das verbas, para privilegiar a saúde financeira da empresa, certo, e também permitir que o empregado receba as verbas. Agora, no cenário da normalidade, ele não poderia ter recebido dessa forma. Certinho. Mais uma dúvida aqui de um telespectador que falou que passou 1 ano e 1 mês em um restaurante trabalhando. Quando ele saiu, não recebeu referente a domingos e feriados, nem hora extra, e o salário dele era sem desconto de INSS. Ele quer saber se isso é certo, se é errado. É o Edson de Paratibe. Não é certo. Pouco importa o tempo que durou esse contrato de trabalho. Se trabalhou aos domingos e não houve folga compensatória, se fez as horas extras e não houve no ato da rescisão o pagamento das horas no cálculo das verbas rescisórias, está tudo errado no cenário desse telespectador. Uhum. E um contrato de 1 ano e 1 mês já daria direito, inclusive, a um aviso prévio de 33 dias. Tá? Porque a cada ano trabalhado, são 30 dias de aviso prévio. Aumenta mais 1 ano, vai aumentando 3 dias de aviso prévio. Então, nesse caso, ele teria 33 dias de aviso prévio. Tudo que ficou dentro desse contrato, ele tem direito a receber. Lembrando que há um prazo prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista de 2 anos após o término do contrato. Então, se ele ainda está dentro desse prazo de 2 anos da data da extinção do contrato, ele pode cobrar essas verbas judicialmente. Direto com a empresa, fazendo algum tipo de acordo. O ideal, né? Ou se for necessário, para a justiça mesmo. Para a justiça mesmo. Eu sempre, eu já falei aqui das outras vezes, eu sou uma entusiasta dos acordos. Sim. Eu penso que poupa tempo, poupa dinheiro para as duas partes, né? Porque às vezes o empregado, ele também está numa situação tão difícil que se ele for procurar o advogado, ele vai gastar com esse advogado também. Mas no cenário dele não conseguir fazer esse acordo extrajudicial, aí ele precisa pleitear os direitos dele na Justiça do Trabalho. Uhum. Ana Paula perguntando o seguinte, se no contrato de experiência, acabei de pedir demissão, gostaria de finalizar o mês trabalhando, eu acredito, né? Gostaria de saber se tem o direito ao salário do mês. E ela falou sobre a questão do contrato de experiência como vendedora, se pode ser salário mínimo, tem que ser salário do comércio também. Acho que são 2 vertentes, né? 2 perguntas diferentes. Vamos filtrar aqui? Ela pediu demissão agora. Quer saber se ela pode finalizar o mês e se tem direito ao salário do mês se ela finalizar. Pronto. No caso, é uma dispensa a pedido. É aquele primeiro exemplo que nós conversamos aqui. Tudo vai depender do que ela ajustar com esse empregador. Né? Estamos em 20 de setembro. Ela pediu dispensa. Eu não sei se o contrato dela são os 30 dias contando do início do mês, mas vamos imaginar que seja 1º de setembro até 1º de outubro. O ideal é que o empregador permita que ela termine esse mês, porque aí ela completa mais 1 mês de contrato, privilegia a contagem do 13º, que ela não vai perder, as férias proporcionais ou férias integrais, o que ela tenha para trás, entende? Agora, nesse caso dela, ela não tem direito nem ao saque do FGTS, tampouco à multa. Certinho, né? Porque foi ela que foi um pediu desejo dela, né? Lembrando que, se possível, ela negocie com esse empregador para que ele tenha tempo
um tempo hábil para encontrar uma outra pessoa. É sempre bom sair e deixar as portas abertas. Eu sempre falo isso também. Então, se você puder, qual o nome dela? É a Ana Paula. Se você puder, Ana Paula, negociar com o seu empregador para terminar o mês e dar um tempo para ele encontrar uma pessoa para colocar no seu lugar, é bom para as duas partes, porque você aumenta o tempo do seu contrato de trabalho e permite que o seu empregador encontre uma pessoa para colocar no seu lugar. Muito bem. Como previsto, realmente é um assunto que gera muitas dúvidas, viu, doutora? Tem muitos questionamentos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Claro que são relatos únicos, né? Cada pessoa tem a sua experiência. Então, eu vou dar uma filtrada aqui nessas perguntas. No próximo bloco, eu volto com a doutora Lígia para a gente fazer essa filtragem aqui, até porque algumas perguntas são semelhantes, né? Então, a gente vai trazendo aqui tudo no próximo bloco. Manda aí sua pergunta para a gente também, 991050400. E eu volto já, viu, doutora? Vamos dar uma respirada, que tem muita coisa aqui. Volto daqui a pouquinho. Até já. Por enquanto, a gente muda de assunto.